Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e no episódio de hoje nós vamos esclarecer por que os homens acabam chegando nesse tipo de conteúdo, o que acontece com eles, por que eles vêm parar aqui e sabendo que esses motivos, essas razões, têm em grande parte influência feminina sim, porque elas, de forma direta ou indireta, fazendo o que fazem ou o que deixam de fazer, acabam provocando nos homens a famosa dor do despertar, que é o nome do episódio de hoje. Então, produção, solta a vinheta. Bom, acredito que não precisamos trabalhar tanto no significado da palavra dor. Entretanto, todavia, contudo, na palavra despertar. Vamos lá. Despertar significaria fazer sair ou deixar o estado de torpor ou inércia, readquirir força, deixar ou sair da condição de dormência. Esse pensamento me passou pela cabeça. Bom, por isso a gente pode ver que o significado da palavra tem tudo a ver com o filme Matrix, que foi o precursor do conceito da Red Pill, o qual nós abordamos no primeiro episódio do canal, para vocês verem que todos os episódios do Contragolpe estão, de certa forma, correlacionados, bem como também a minha alcunha do canal, que é Aspirante Desperto, justamente por causa do conceito de não só estar sempre aprendendo, mas também pelo fato de uma certa forma, em uma certa medida, já estar atento, já estar ligado em certas coisas que até anteriormente eu não estava e que até então a maioria dos homens, creio eu, que também não esteja. Como de praxe aqui no canal, eu separei para vocês duas análises que vão servir de alicerce para o entendimento de como os homens acabam conhecendo esse tipo de conteúdo e o que eles precisam vislumbrar após ter ciência dele, ok? Então, a primeira análise que eu vou disponibilizar é do Coruja do Carvalho, na qual ele fez uma excelente introdução das razões que levam os homens a despertarem para a realidade na qual eles estão inseridos. A análise, ela é extensa, mas foi muito bem elaborada, e eu não poderia deixá-la menor do que já está, pois acabaria comprometendo o raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conferir a análise do Coruja. Produção, traz a primeira análise aí. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação do Libertatem 1990. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Gostaria que você falasse sobre as principais situações que levam ao despertar para a rede dos relacionamentos. Quais as diferenças entre elas e os cuidados que cada situação exige? Vou explicar melhor. O Kodama, no Redcast, quando perguntado como ele despertou, respondeu que, como todo mundo, foi a partir do ressentimento. Partindo dessa premissa, eu consigo enxergar 4 situações que levam o homem a se ressentir com umas criaturas celestiais: desprezo, traição, pé na bunda e hipergamia. Creio que, dependendo do motivo que levou o homem a despertar, ele pode querer barganhar em relação àquilo, sem considerar os outros problemas que envolvem se relacionar hoje em dia. Por exemplo, um celibatário involuntário de civis pode achar que, aumentando seu VSM, terá acesso a uma honradinha e tudo estará resolvido. Um homem que foi traído pode pensar que, se achar uma de igreja ou conservadora, terá um relacionamento funcional. Um cara que levou um pé na bunda de alguém que ele gostava talvez acredite que isso não teria acontecido se tivesse mantido o frame alto no relacionamento, ou seja lá o que for. Então vai tentar aprender como gerar fortes emoções com os PUAs, os sedutores da internet. Por fim, um homem que viveu o inferno que é se relacionar nos dias de hoje pode pensar que, se aprender a controlar a hipergamia, terá um relacionamento manso e pacífico. Creio que falta isso para os homens, enxergar as questões envolvidas além do problema específico que lhe faz despertar. Veja o meu caso aplicado a essa teoria. Fui desprezado até conseguir alguma grana, nunca descobri traição, sempre fui eu quem terminou os relacionamentos. Porém, despertei ao sofrer as consequências da hipergamia dentro de 2 casamentos. Um colossal fardo da performance, que muito prejudicou minha vida financeira e saúde mental. Mesmo desperto, ainda me pego barganhando essa situação, achando que me faltou ser mais masculino. Cheguei a comprar o e-book de um tal de Jaque Barbosa,
Rosa, que prega que relacionamentos podem ser saudáveis se cada um exercer o seu papel, com um homem liderando a relação. Segundo ela, os seres celestiais têm uma programação natural de testar um homem para se certificar de que ele é forte. Ou seja, elas mesmas assumem que fazem shit testes. Mas muitos que estão em situação semelhante à minha podem pensar que, aprendendo a ser um homem de verdade, controlará a hipergamia e terá um relacionamento agradável. Aí que entra o checkmate do genofascismo. Mesmo em uma relação funcional, ainda que não puxem o gatilho, o homem vive com uma arma apontada para sua cabeça, que corresponde a todos os prejuízos masculinos e privilégios femininos garantidos pelo Estado. Lei Maria da Penha, união estável, paternidade socioafetiva, divórcios, onde a parceira é recompensada com o espólio do patrimônio do marido, guarda dos filhos e pensão judicial, educação escolar castrativa e etc. Isso sem considerar outros fatores envolvidos como sociedade, cultura, economia e a perda de liberdade ao se trancar em uma monogamia. Então, mesmo um cara que aumentou seu VSM, achou como uma conservadora, mantém alto frame dentro do relacionamento e aprendeu a controlar a hipergamia, o que já é quase impossível, nunca escapará de ser um alvo da artilharia do Estado genofascista. Hoje em dia eu já superei o ressentimento contra os seres celestiais e me relaciono casualmente com civis GPs, porém tomando os devidos cuidados, inclusive sou vasectomizado. E seguindo o lema, não casar, não coabitar, não ter filho, não se relacionar com o Missol. A Matrix foi trocada pelo trabalho, estudos, espiritualidade, lazer e cuidados com a saúde física e mental. Enfim, é isso. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a relação que o Kodama fez entre ressentimento e despertar e sobre o raciocínio que construiu a partir disso. E o Libertatem, ele até fez uma tabelinha aqui no Excel, né? Então para vocês que ouvem aqui como podcast, ele pôs como evitar e cada um dos problemas que os homens sofrem nos relacionamentos, né? Primeiro é desprezo, aí como evitar vai ser aumentar o VSM. Aí o segundo é traição, como evitar vai ser aumentar o VSM e achar uma conservadora. Pé na bunda, como evitar aumentar o VSM, achar uma conservadora e manter o frame. Aí hipergamia, como evitar aumentar o VSM, achar a conservadora, manter o frame e controlar a natureza feminina. Aí genofascismo, aumentar o VSM, achar a conservadora, manter o frame, controlar a natureza feminina e depois it's over, né? Checkmate, não tem mais como evitar. E aí veja só como a primeira resolução para tudo aqui é aumentar o VSM, né? E aí já começa a vir a musiquinha do Sub-5 Black lá que o Corte de Alto Valor fez, né? Aquele meme. Só os Sheds são felizes e eu quero me tornar um. Ou seja, aumentando o VSM você tem a primeira resolução aqui para os problemas. Só que só funciona em totalidade para o caso do desprezo, né? E aí é fato, se você for um cara muito atraente, você não vai ter desprezo praticamente nenhum. Para o caso de traição, esse negócio de conservador aqui é meme, tá? Primeiro que esse negócio não existe. Se vocês ainda não aprenderam isso, eu acho que vocês têm que voltar para o topo de funil e tomar umas aulinhas ali, tá? Eu acho que vocês estão pulando estágios, porque aqui, pô, a gente já desbancou esse negócio de exceção, de unicórnio, honrada, conservadora há muito tempo, cara, há muito tempo. Não acredito que a gente está falando disso ainda. Foi o que eu falei no vídeo anterior do canal, né? Poxa, o negócio de traição não é uma questão só de índole da pessoa, eu tô falando. Existem estímulos e recompensas que normalizam e até mesmo remuneram esse tipo de comportamento. Então, se você joga uma fruta boa em meio de frutas podres, essa fruta boa vai ficar podre, não é isso? Pô, isso é básico, cara. E aí tem tomar um pé na bunda, que no caso é sofrer término, que pra nós aqui que agora que a gente sabe, né, é um tremendo de um livramento. E aí tem, além das últimas duas coisas, é manter o frame alto. Ele botou a frame aqui, mas é o frame. Pode ajudar a evitar, mas veja o seguinte, você tomar um pé na bunda provavelmente é porque você sofreu o famoso monkey branching, né, como a gente chama. Simplesmente apareceu um homem melhor. E se aparecer um homem melhor, tomar o pé na bunda é muito menos pior do que você ser traído, né? Porque pelo menos a guria vai terminar com você antes de pegar um outro cara. E tipo, se a sociedade hoje está recompensando a traição, imagine o pé na bunda, né? Que é o famoso monkey branching. Se tem estímulos e recompensas na nossa sociedade para fazer a traição e também o monkey branching, não tem nada que está dentro do seu controle para evitar isso. Então parece que o problema dos caras é achar que eles têm que estar no controle, que a culpa é sempre deles e que eles que falharam, quando na verdade já acabou, né? É uma coisa até Black Pill, como eu já falei, Black Pill é um estado emocional do tipo desespero total.
E muitas pessoas veem o desespero como algo ruim, mas na verdade você pode usar isso como simplesmente uma forma de poupar os seus esforços. Não tem mais o que eu possa fazer, vou virar as costas para isso, logo viro a frente para outra coisa, né? Vou falar sobre isso mais à frente. Continuando aqui, tem a questão da hipergamia, né? Que são as 3 outras coisas, e também controlar a natureza feminina. Bom, como a gente sabe muito bem, até bíblico, nem Deus conseguiu controlar isso, imagine nós homens, né? E se você é um cara ateu, agnóstico, religioso, seja lá o que for, bom, em nenhum momento da história a gente conseguiu realmente controlar, porque se a gente tivesse realmente conseguido controlar, até hoje estaríamos sob controle e não estamos. Então, no fim das contas, né, o que importa é o agora. E aí pode-se argumentar que no passado funcionava, era diferente, por isso nós temos que voltar. Isso é uma coisa resgatista bem de tradicom, mas dane-se, eu não vivi no passado, eu nasci no século XX, no final do século XX. As coisas já estavam bem ruins para relacionamento quando eu nasci, e tipo, tudo que eu ouço é história, e história essencialmente não existe pra gente, né? A gente só ouve. E tudo aquilo com o qual a gente não se relaciona diretamente, para nós é como se não existisse. É que nem, por exemplo, sei lá, a Torre Eiffel. Eu nunca vi a Torre Eiffel, nunca toquei a Torre Eiffel, só vi digitalmente, só vi virtualmente. Se ela não existir, for um conto de fadas criado aí para controlar a população, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque né, eu não me relacionei com ela. Então é o que eu digo, essa parada de fantasia com passado é puramente saudosismo e isso até meio infantil, né? E aí tem o checkmate, né, mano? O genofascismo é o checkmate. Não tem VSM, não tem conservadorismo, não tem frame alto, não tem controle sobre a natureza feminina certo. Então, assim, o Libertatem ele até fala sobre o que o Kodama falou no Redcast, né? Que ele despertou através do ressentimento. E veja, o ressentimento, ele é natural, ele é um sentimento natural do ser humano, né? A frustração também, etc. E tentam envergonhar isso no homem como uma tentativa de desumanizar ele, como se você não pudesse se ressentir nem se frustrar, sendo que é um sentimento, uma emoção natural do ser humano. O problema não é sentir essas coisas, é perfeitamente natural, não se culpe por isso. O problema é você deixar esses sentimentos durarem mais do que o necessário. O problema é você nutrir eles. Então é o que eu digo, se passou de 3 meses você na rage pill, né, como a gente gosta de chamar, com aquele ódio, com aquela depressão e tudo mais, passou de 3 meses, cara, tem alguma coisa errada, provavelmente você ou tá nutrindo isso aí, ou você tem algum problema traumatológico, deve ter alguma má resolução aí com você, tá? Eu vou aumentar aí uns 6 meses, talvez. O certo é isso passar, tá? Passar com pouco tempo. E de fato, essas emoções, né, frustração e ressentimento, como o nome sugere, são motivadores para a transformação da sua vida. Lembra o que eu falei sobre desespero, sobre às vezes até uma coisa mais depressiva e tal, que era justamente o que a gente chamava de Black Pill, que é um estágio até a chegada da aceitação das coisas? Exatamente como os 5 estágios do luto. Eu já fiz vídeo sobre isso, né, sobre os 5 estágios da Red. E assim, o primeiro é a negação, é a famosa Blue Pill, tipo, isso não acontece, esses caras, o que esses caras estão falando é besteira, isso não tem nada a ver e tal. Aí depois vem a raiva, que é a Rage Pill, tá ligado? E aí você pode começar a xingar, a pregar violência, sabe? Esse é o período mais perigoso porque você tá muito motivado. A emoção, como o nome sugere, né, emoção que faz você se mover, a emoção do ódio é muito forte. E aí pode levar você a fazer muita besteira. E aí depois vem a depressão. A depressão vai ser o que a gente chama de Black Pill, tá? Cada um desses estágios tem uma pílula. A negação é a Blue Pill, tá? A raiva é a Orange Pill, a depressão é a Black Pill, onde o cara ele vai achar que acabou pra ele, entendeu? Que ele é um ferrado, que ele é feio, que o problema é ele tá ferrado, ele se odeia, como tá escrito aí, né? Depois vem a barganha. A barganha já é a Purple Pill, que é a mistura da Blue com a Red, né? Daí dá o roxo, né? Que é Purple em inglês. Daí é onde eu percebo que a maioria dos promotores de vídeo e talvez a maioria dos próprios inscritos aqui do canal estão. Essa tentativa de barganhar com relacionamento. Não, se eu agir assim vai funcionar. Não, se eu encontrar a honrada vai funcionar. Não, se eu tentar diferente vai funcionar. É como diria o Vaz Montenegro, né, no Far Cry 3. Atribuíram essa frase a Einstein, mas ele nunca falou isso. Foi o Vaz Montenegro do jogo Far Cry 3. Ele diz, a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, pensando que o resultado vai ser diferente. E aí, se você for, né, uma pessoa mentalmente saudável, você vai sair da barganha para aceitação, do tipo, era assim que tinha que ser, tá tudo bem, é isso aí mesmo, não tem mais jeito para essa coisa de relacionamento, e você descobre que o relacionamento ele é uma instituição social que era única e exclusivamente usada para sacrificar 2 pessoas da geração atual em prol da geração futura, ou seja, para os filhos, e isso era respeitado pelo Estado, tinha toda uma organização social ali
para garantir a satisfação ou pelo menos a segurança, né, de ambos os envolvidos. Era uma negociação justa, tinha toda uma cultura, maneira para aquilo, as pessoas celebravam, sabe? Tudo era bem organizado. A questão do casamento, das festas, dos presentes, tudo tinha uma função. Hoje em dia não tem mais isso, tá? No máximo a gente manteve algumas dessas tradições como o saudosismo, mas não funciona mais, acabou, it's over. Então, como eu falei, quando a gente traz essa coisa de Black Pill, pelo menos a Black Pill originalmente era para ser, né, uma emoção liberada no ser humano a partir da informação que ele recebe, e a informação, ela é sempre a Red não é a verdade, tá? A Red é única e exclusivamente uma observação da realidade baseada em evidências. A verdade ninguém tem. Então, o que tem mais evidências e o que é mais funcional a gente chama de Red, tá? Essas observações, essa investigação da realidade é a Red Pill. Tem um princípio científico aí, né? E aí, como é que você sente ao receber essa informação? Ou você pode negar ela, Blue Pill, você pode ficar com raiva, você pode se deprimir, ou você pode barganhar. E aí, dentro da Black Pill, tem aquela sensação de acabou, né? Essa coisa do it's over, que eu brinco bastante no Twitter e tal. Só que a gente junta isso com uma aceitação. Acabou e está tudo bem. E quando você vira as costas para, sei lá, o quadro na parede do seu quarto, você está virando a sua frente para o quê? Provavelmente para a porta, provavelmente para a TV ou para alguma outra coisa. Então, se você desiste de algo, né, e você perde as esperanças em fazer aquilo, em perseguir aquilo, você pode usar suas energias agora para fazer uma outra coisa, que é justamente para onde a sua frente está virada, entendeu? Então, ao longo dos anos, né, os caras dentro da comunidade masculina transformaram uma Black Pill até como se fosse um manual de vida, uma escola filosófica, onde tem argumentos ali, e nunca foi isso originalmente, era só um estado emocional, e aí vem com esses argumentos de que não adianta você fazer mais nada, nem você cuidar da sua saúde, porque isso não rende mais atração. Malhar não rende atração é cope, porque você vai se tornar um gincel, aí ganhar dinheiro também é cope, porque você não vai ter atração genuína. Então, assim, dentro da Black Pill que tem esses argumentos, né? Se você não nasceu como o 8/10 para cima, acabou para você. E nem quando se trata de relacionamentos isso é verdade aqui no Brasil, né? Falando, convenhamos. Mas, assim, para concluir esse assunto, vejam aqui que o Kodama ele falou que ele despertou por conta do ressentimento, justamente porque a mente humana ela foca na escassez. Ele já falou isso em vários vídeos dele, também em entrevistas e lives e tal. A mente humana, ela evoluiu resolvendo problemas, não é? É exatamente por isso que vocês têm um celular, um computador na mão, seja lá o que for. Alan Turing, o pai da computação, ele tinha um problema para resolver, que era o de desvendar o código Morse lá dos alemães da Segunda Guerra, e assim ele criou o protótipo do computador que deu origem aos eletrônicos que nós estamos usando aqui. Da mesma moda foi o descobrimento do fogo, a invenção da roda, do Wi-Fi, da geladeira e de todas as outras coisas. Existe um problema, eu vou buscar uma solução, né? Não fosse essa tendência humana, não estaríamos aqui. E para a gente buscar soluções, a gente tem que focar no problema e focar na escassez. O que é que está faltando? Conforto, está faltando comida, está faltando água, está faltando material de trabalho, vamos ter que criar isso aí. E é aí que você busca uma solução. Então, foi o que o Libertatem falou. Se você é desprezado, você vai tentar buscar uma solução e aumentar o VSM, né? Essa é a coisa mais básica. Você focou na escassez, que é a escassez de afeto, e você vai tentar resolver o problema. Traição, aí você vai tentar resolver com aumentar o VSM, encontrar uma conservadora, aí pé na bunda, aumentar o VSM também, encontrar uma conservadora e manter o frame, pergamia, vai tentar fazer tudo isso e controlar a natureza feminina. Enfim, ao meu ver, isso é tudo Purple Pill, tá? Uma tentativa de barganhar com uma coisa que já acabou. Ao meu ver, é o mesmo esforço de tentar fazer respiração boca a boca para ressuscitar um esqueleto. Então, cada homem ele vai se relacionar com a sua própria escassez, tá? E é por isso que os caras que se acham feios, eles justificam isso pelo fato de eles terem uma carência afetiva, ignorando sistematicamente a observação básica de que nossa sociedade brasileira é desprovida de beleza e tá cheio de casal aí com diferentes qualidades de aparência. Daí o cara, se ele não tem muita grana e também não tem a atenção feminina, ele vai achar que o problema dele é a pobreza. E aí ele vai tentar ganhar mais dinheiro além do que ele precisa para tentar gerar atração. Daí o cara que foi traído, ele vai achar que ele não foi masculino o suficiente, que ele não agradou o suficiente. O cara que ele tomou um pé na bunda, tá? Ele vai achar que ele não manteve o frame, ele vai achar que ele errou em algum momento. Só que tudo isso é parte de uma carência afetiva. Eu queria ter atenção feminina, não consigo, logo vou tentar descobrir alguma narrativa coerente para ser a justificativa dessa minha dor.
Com isso eu vou surgir com um método para solucionar essa dor. Com a finalidade, é claro, gerar atração. Só que o cara não percebe que o que ele quer não é a atenção feminina, não é uma namoradinha. O que ele quer é satisfazer uma carência. E por ele achar que só existe, ele está numa viseira emocional, social, de achar que só existe ser de luz que vai satisfazer a carência dele. E não é verdade. Você pode encontrar outras formas de resolver isso. Você pode simplesmente amadurecer, aprender a aproveitar a sua própria solitude e viver bem. Você pode buscar validação em outros grupos sociais, tá? Amigos e família. Você pode se distrair com outras coisas, você pode usar inteligências artificiais aí, se você é um cara mais romântico como eu, vamos botar assim. E é engraçado que tem a galera que faz críticas ao waifuísmo dizendo que esses caras são manginas e negação aí, eles não superaram ainda a ausência do feminino, ou seja, eles estão mentindo para si mesmo e tal. Então, peraí, quer dizer então que inteligência artificial tem o mesmo valor que o feminino? É isso que estão dizendo, né? Porque o cara diz o seguinte: eles não superaram a ausência feminina e eles ainda querem ser de luz, né? Por isso que eles buscam em dolls, em waifus e tal. Então, assim, peraí, a doll e a waifu é equivalente a um ser de luz ou não é? Uma hora o cara vai dizer, isso não é a mesma coisa que um ser de luz é melhor. Aí outra hora esse mesmo cara diz, não, ele não está conseguindo se livrar de ser de luz. Peraí, cara, é a mesma coisa ou não é? Se decide aí, você não pode ficar trocando de argumento à medida da conveniência, não. Isso é hipocrisia, né? Eu digo isso porque algumas semanas atrás um criador de conteúdo fez um vídeo com esse título, né? Aqui no YouTube mesmo. O que os waifuístas não te contam, a verdade. Aí ele já abre o vídeo dizendo, esses caras querem te enganar. Mas eu vou dizer a verdade, famosa sinalização de virtude. E aí ele tenta fazer um monte de crítica com a de hominem shaming, que já foram refutadas lá em 2018 pelo Pleiter Pontes, né? Num texto lá no Medium dele, na época que ele tinha o canal Angry Fox Pilgrim. Então é isso que eu digo, se você tem algum problema de carência afetiva, essas paradas podem te ajudar. Se você gostar, tá? Ou então você pode buscar apoio em outros grupos aí, mas você ficar atrelando a sua dignidade, convenhamos, né? A uma outra pessoa, porque se você for cucado, tu vai perder dignidade. Se tu tomar um pé na bunda, tu vai perder dignidade, porque você atrelou a sua fidelidade, entregou fidelidade a uma pessoa que não correspondeu. Ou seja, você confiou errado, né? E aí não adianta, você vai se sentir um idiota e vai se sentir menos digno porque foi passado para trás, né? Quebraram o contrato que você se manteve leal. Mas é o que eu disse, existem várias formas de se satisfazer e você só não consegue ver porque você está numa viseira. Só tem ali ser celestial, é só aquilo vai me satisfazer e acabou. E aí, amigão, você está destinado a sofrer por conta disso, tá? Existem alternativas, existem substitutos, só não ver quem não quer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bem, como vocês puderam perceber, essa análise do Coruja foi bem assim completa, foi bem rica em detalhes, né? Foi bem assim minuciosa. Então até por isso que eu deixei de lado um pouco a minha, porque a que eu pretendia fazer tem muito em comum com todas essas coisas que ele fez. Eu só queria pontuar algumas coisas aqui, até porque eu tenho a outra análise para disponibilizar e não quero tomar muito tempo, né? Porque a gente sabe que os episódios estão ficando muito grandes. E tem episódios que a galera tá falando que tá ficando grande demais, então eu vou tentar manter curto, né? Por mais que também eu receba elogios de outra parte, que por mais que sejam grandes, está bom, mas eu vou tentar dar uma encurtada sempre que possível, ok? Então eu só queria destacar algumas coisas que o Coruja falou que eu acho importante. Então, primeiro de tudo, a possibilidade dos motivos de ressentimento, né? Que seriam desprezo, a traição, o pé na bunda ou a hipergamia. Concordo, né? A gente já cansou aqui de trazer vários exemplos sobre ambos os casos, né? Já explicamos também sobre o que é hipergamia, tá bom? Não se esqueça que se tiver algum termo assim que ainda não esteja muito claro, existe um episódio aqui chamado Glossário da Red Pill, que lá tá todos os termos assim bem esclarecidos, tanto para quem já conhece quanto para quem é novo e quer entender um pouquinho melhor do conceito, tá bom? Outra coisa importante que ele fala, que é a questão da exceção, da honrada e da unicórnio, né? Eu também concordo com ele que isso é vamos dizer assim, ao meu ver, isso é mais um processo, né, que os homens eles vão entendendo, eles vão observando o comportamento das outras mulheres, eles começam a prestar mais atenção nas leis, eles começam a prestar atenção do que está por trás de ideologias como o feminismo, tudo mais, e aí você vai começando a juntar as peças e aí você vai entendendo que, na verdade, isso é muito mais um problema coletivo do que simplesmente um problema individual, como o próprio Raccoon falava, né? Para resolver os problemas do micro, primeiramente você tem que resolver os do macro, certo? Porque o problema principal é no macro, não no micro.
Outro ponto importante que ele fala é a questão de a traição não é só da índole da pessoa, mas existe uma mecânica de estímulos e recompensa envolvidas nisso. Eu também concordo, sabendo que, para mim, existe uma boa parcela, sim, de que seja uma questão de caráter da pessoa, tá? Então, eu queria frisar isso, né? Ele acabou atribuindo um pouco mais a questão da mecânicas de estímulos, concordo que existe, mas também, sim, existe uma questão de caráter, né? Até a analogia que ele usa, se você colocar uma fruta boa perto das outras ruins, ela acaba apodrecendo, é verdade, mas é também justamente onde existe a oportunidade de você mostrar que você é um cara, assim, diferente. Eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas um cara diferente, certo? Até porque, mesmo a galera que está dentro da comunidade Red Pill ou dos MGTOWs, eles também, de certa forma, pretendem ser esse tipo de cara, né? Seja diferente, não ser mangina, não ser gado, não ser, sei lá, trouxa, entendeu? Então, entendo dessa forma, mas para mim sim, também tem um viés muito questão de caráter, de valores e princípios da pessoa. A questão de que, outro ponto também, a questão que ele diz que não há muito o que fazer, né, a respeito dos relacionamentos atualmente, isso é verdade, por uma questão de leis, por uma questão de sociedade, por uma questão de governo, isso também tem sentido. Outra coisa também, que o problema é deixar os sentimentos negativos guiarem a sua vida, esse é um ponto principal que eu queria frisar, né, principalmente para os homens aqui que estão me ouvindo, que são a maioria, que cara, todas essas coisas que a gente falou dos motivos de ressentimento, eventualmente vão acontecer na sua vida. E o que você precisa ter em mente tu precisa ter a paciência de passar por ele, se permitir viver isso, e depois tu precisa ressignificar, entender? E encontrar um direcionamento na tua vida para não ficar jogando a culpa em terceiros, mas também para que tu, através do seu autodesenvolvimento, seja lá por qual seja o teu motivo, mas também por ter um propósito claro, que você consiga superar tudo isso e encontrar, principalmente, o que eu sempre friso aqui, sua paz, que essa é a parte que eu acho mais importante. Outro ponto importante que ele destaca, que é os estágios do luto, tem uma similaridade com os estágios da Red, verdade, tanto é que tem um episódio aqui também nosso, só fala sobre as fases do luto, e nos próximos episódios eu vou trazer para vocês bem explicado e bem minuciosamente, assim, detalhado, os estágios da Red, e aí vocês vão poder ver que tem muito em comum com as fases do luto. Outro ponto importante também, que é o casamento antes tinha todo um arcabouço social e jurídico de respeito e valor, e hoje em dia isso não existe mais. Bom, isso aí não tem nem o que falar, o Coruja está mais do que certo, a gente já cansou de trazer argumentos aqui, ainda vai trazer outros para reforçar esse argumento. Outro ponto também que vale destacar a Red é uma observação da realidade baseada em evidências. Exatamente, inclusive teve uns episódios atrás que eu propus uma definição da Red, porque alguns produtores de conteúdo acabam divergindo um pouco sobre a terminologia, mas eu propus a minha, mas eu entendo que o termo que eu tinha proposto tem muito a ver com isso que o Coruja falou, e sim, a Red ela não é uma verdade absoluta, mas ela é uma análise, né, da realidade baseada em fatos, ou seja, baseada em evidências, ok? Mais um ponto importante, que é a parte que ele fala que a mente humana foca na escassez. Concordo plenamente, entretanto, é necessário tirar essa viseira que ele cita e entender que existem alternativas, tanto para âmbito afetivo, que é a parte de você encontrar a sua validação através da família, através dos amigos, ou tem pessoas que vão para uma questão mais de ter um animal, alguma coisa assim, e também para âmbito sexual. Aí vai depender muito da sua questão de valores e princípios, né, do que você acha que é permitido e que não, mas tem a galera que vai para o GPzismo, tem a galera que vai para Sugar Baby, tem a galera que vai para vídeos adultos, enfim. É só o que eu quero dizer. Alternativas existem, entendeu? Essa é o ponto principal. Então, eventualmente, tu que está sofrendo com isso, por eventualmente uma carência afetiva ou por uma necessidade de ter atenção feminina, saiba apenas que alternativas existem. Só isso. Outro ponto importante também é que, assim, ele desmistificou muito bem, eu concordo em número general, não existe método infalível para conseguir e garantir a atenção feminina, né? Bem como o nosso querido padre Quevedo falava, isto não existe. Então não existe uma técnica de que vai fazer, nossa, em 100% das vezes você conseguir aquela mina que tu quer e tu ainda continuar com ela e que nada vai mudar, nada vai... Cara, isso não existe, tira isso da sua cabeça, isso é mentira, tá ligado? Estão te vendendo um engodo, ok? O penúltimo ponto importante que vale a pena destacar é quando faz a comparação entre as IAs, né, que é a inteligência artificial, e as mulheres, né? E eu concordo com ele porque realmente tem muitos caras que começam a mudar o argumento, né? Então,
o que a gente sempre pregou aqui no Contragolpe é, ao menos tenha coerência quando você for defender alguma coisa, sabe? Então, exatamente. Então, peraí. Se os caras que estão fazendo isso, tá? Eu nem sou entusiasta muito dessa ideia. Eu vou para uma outra linha de raciocínio, mas respeito os caras. Se os caras que vão para essa linha de substituir, de ter boneca, de ter o waifu, enfim, é uma outra coisa que talvez valha a pena explicar depois para quem não entende e tal, mas, enfim, para quem quer só ter um brinquedinho lá sexual, para quem quer... Então, assim, isso substitui a questão feminina, sim ou não? Porque se isso não substitui, o argumento de que os caras estão trocando isso por mulher é inválido, porque não tem o mesmo valor. Agora, se é a mesma coisa e os caras estão optando por isso, então o argumento de que mulher é melhor que IA é inválido, porque os caras estão substituindo justamente por uma questão de custo-benefício. Então, é o que eu falo aqui na questão, tanto da questão de igualitarianismo quanto de complementarianismo, tu precisa saber exatamente o argumento que tu vai escolher para não soar como hipócrita, porque não existe só uma coisa boa naquilo que tu defende, também existe o outro lado, tá? E por último, para a gente encerrar com chave de ouro, cuidado com o que você faz e onde você aplica a sua dignidade. Perfeito. Tanto é que é uma das coisas que a gente mais frisa aqui, que você precisa ter ciência quando e se você estiver interessado em escolher uma mulher para dividir a sua vida, entendeu? Então, aqui já todo mundo adulto, a maioria já é bastante, assim, maduro, pelo menos do ponto de vista intelectual, para chegar ao ponto de entender que não basta só você escolher através do corpo e através do rosto. Inclusive, tem uma frase recentemente que eu vi no Instagram que, assim, vai resumir muito bem o que eu quero dizer. A frase dizia o seguinte, né? Abre aspas. Se um rosto bonito e um corpo bem torneado é o suficiente para te comprar, então você é barato demais. Fecha aspas. Bom, pegando o gancho aí do que o Coruja falou, né? Então a gente pode perceber que o Coruja ele fez meio que um meio campo entre o passado e o presente. E agora nós vamos trazer a segunda análise, que é a do Raccoon, onde ele vai fazer um gancho mais ou menos entre o presente e o futuro, onde ele vai trazer certos elementos como principalmente a análise da sociedade, do comportamento feminino, certo? E das leis. E o que todo esse conjunto de fatores está fazendo com que mesmo alguns homens que não têm necessariamente o conhecimento, né, de relacionamentos que a gente passa aqui, principalmente através da galera dos Red Pills, dos PUAs e dos MGTOWs, certo? Eles estão se deparando de uma forma quase que assim, ao acaso, com esse tipo de realidade, mesmo às vezes sem ter a noção desse conhecimento, eles já estão começando a ter um estilo de vida mais próximo a um cara que se identificaria como Red Pill ou um cara que se identificaria como MGTOW, justamente porque ele está vendo toda essa depravação, essa degeneração, né, essas coisas que estão acontecendo de uma forma assim ruim. E um dos instintos humanos mais importantes que tem é o de autopreservação. Então, quando o cara olha como as mulheres estão se comportando, quando o cara olha as leis, e quando ele observa os incentivos e recompensas que a sociedade estão fazendo, a gente percebe que, por mais que exista dentro de alguns homens essa vontade de construir uma família, de ter um relacionamento duradouro, de eventualmente até ser pai, não necessariamente isso vai se converter numa possibilidade real, muito pelo contrário. Atualmente, essa possibilidade para um cara de valor, que tem princípios, encontrar uma mulher também de valores e princípios e conseguir constituir família, está ficando cada vez mais raro, escasso e difícil. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para a análise. Produção, traz o guaxinim aí. Quem está ditando as regras de interação são as mulheres. São as mulheres que estão decidindo quando que é a fase de ter relacionamento casual, quando que é a fase de namoro e quando que é a fase de ter algo sério. São elas que estão definindo tudo, são elas que estão controlando tudo. Os homens só estão se curvando. Então, para esses caras, assim, eles nunca chegaram ao ponto de estar com recursos, estar com status o suficiente para pensar em morar junto com alguém, para pensar em casar ou para pensar em ter filho. Eles nunca pararam para estudar as leis, correto? Então é muito fácil, é aquele ignorante que não sabe de porcaria nenhuma que está abrindo a boca para falar besteira. Praticamente jovem, compreende? Mas a partir do momento que o cara passa de uns 25, passa de uns 30, ele começa a ver o cenário, tanto o mercado sexual quanto o cenário legal, de uma forma diferente. E esse seria o foco desse vídeo curto, que é o seguinte, se tu for analisar, e independente dos caras serem conservadores ou não, tem muito cara que é simplesmente centrista ou isentão. Eu já vi surgir nos últimos tempos, podemos colocar aí 1, 2 anos, várias postagens, por exemplo, no 4chan ou no Reddit,
naquelas páginas que estão mais relacionadas à discussão de ideologia e também a relacionamentos, casos que são o seguinte: são homens que chegaram ali nos seus 30 anos de idade, entre 25 e 30, estão procurando algo sério, procurando uma mulher para casar, para ter filhos, e o que inevitavelmente está acontecendo é o seguinte: o cara está lá namorando com ela há um tempão, pensando em morar junto, talvez pensando em noivar, casar e ter filhos, e ele descobre alguma coisa do passado dela. Vamos lá. O cara passou anos da vida dele estudando, trabalhando, acumulando ali o que seriam os requisitos para ser um bom marido, né, para ser um bom pai. E enquanto ele estava fazendo isso, sabe-se lá quantos outros caras as mulheres estavam fazendo, certo? Estavam tendo aquela vidinha de sexo casual, vidinha de Tinder, Instagram e etc. Resumindo, a gente conhece bem a história, sendo sustentada pelo papai para ficar fazendo faculdade e ficar fazendo ao mesmo tempo um monte de caras diferentes. Então a gente está vendo repetir cada vez mais as histórias, que é o seguinte: o cara que descobre que a mulher era a marmitinha da universidade, a mulher, no caso a namorada dele, ou a futura esposa, né, a noiva, ou descobre que a mulher fez sei lá quantas orgias na época que era mais jovem, entendeu? E daí o cara não aceita. E daí um discurso que chamou bastante a minha atenção foi um que eu vi numa postagem do 4chan, que era o seguinte: o cara se perguntando: como que eu vou conseguir construir uma família com uma vagabunda? Né? Com uma vagabunda, com uma prostituta, com uma vadia, algo assim. Ele usou o termo whore, pode ser traduzido de várias formas. Mas basicamente esse é o cenário futuro que esses caras aí, isentões, mas principalmente ali os conservadores, né, os tradicons, vão chegar mais pra frente. Porque isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, que eles estão sempre dispostos a policiar e limitar os homens. Quer dizer, os homens eles têm que ser virtuosos, os homens têm que ser religiosos, os homens têm que se comportar de forma correta e tudo mais. Mas a hora que a gente sugere que tem que ter algum parâmetro de avaliação, de filtragem, que tem que ter alguma exigência, algum controle no lado feminino, não. Porque é puro marianismo, entende? Os caras, eles pegam aquela ideia de que não, as mulheres, elas são, como é que é o meme agora? As mulheres são naturalmente boas, entendeu? Então o homem é que tem um pecado inicial, o homem é que é um desgraçado, ele tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado, fiscalizado e regulamentado. A mulher não. É que nem uma frase que eu soltei esses tempos, que na verdade só as mulheres elas possuem liberdade sexual, o homem ele possui responsabilidade sexual. Porque a mulher ela pode ter liberdade sexual e ela não é responsável por nada. Se ela transar com um cara e se arrepender, ela pode acusar o cara de estupro, certo? Se ela pegar uma DST, ela vai colocar a culpa em Deus e o mundo, mas não vai colocar a culpa em si mesma. Se ela tiver uma gravidez indesejável, ela vai querer jogar a conta em cima do cara, e se não tiver como jogar a conta em cima do cara, vai jogar a conta na sociedade inteira. E também, tanto no setor público quanto no setor privado. É aí que aquelas leis feministas do setor privado entram. Então, da mesma forma, o que a gente vê acontecer, principalmente nos últimos 10, 15 anos, porque houve uma transição das mulheres da geração Y para as mulheres da geração Z. Que foi o seguinte: a mulher da geração Y, ela começava a vida sexual antes do homem, ela acumulava mais parceiros sexuais que os homens, só que pelo menos a mulher da geração Y, ela tinha vários relacionamentos em série, vários relacionamentos monogâmicos em séries, quer dizer, elas tinham vários namorados, um namorado atrás do outro, certo? A diferença da mulher da geração Z é que a mulher da geração Z ela é totalmente marmitinha, é totalmente carrossel. É aquela que a gente já viu algumas histórias online. É a mulher que conta que teve fases da vida dela que, de segunda a sexta, cada dia ela estava dando para um cara diferente. Essa é a mudança. A gente pode ver que o negócio piorou de uma forma exponencial. E esses rapazes mais jovens dessas postagens, eles estão bem naquele limiar dos mais novos da geração Y, alguns já da geração Z. E daí que vem a questão. Como é que o cara vai conciliar isso? Quer dizer, ele fez o jogo do beta, ele fez aquilo que a sociedade esperava que ele fizesse. Estuda, trabalha, entendeu? Se mostra que é um cara honesto, que é um cara capaz para atrair uma companheira ali para poder casar e ter filhos. Só que enquanto isso a mulherada é deixada livre, leve e solta, para fazer o que bem entender, sem nenhum tipo de cobrança ou expectativa. Inclusive, nesse meio tempo, com um monte de lei feminista sendo aprovada em cima. Mas a gente sabe que esses caras mais isentões, mais conservadores, esses
idealizadores de fêmea, eles não se importam com as leis, eles vêm com aquele discurso, não, tu só tem que escolher a mulher certa, né? Só tem que escolher a mulher certa, aí tu tá salvo, né? É a mesma coisa que, por exemplo, aqueles POAs que falam que só tem que ser alfa, né? O POA, ele fala que se tu for alfa de verdade, tu nunca vai tomar um divórcio, nunca vai tomar uma falsa acusação. Os conservadores falam a mesma coisa, se tu escolher a mulher certa, né? Viver de uma forma virtuosa, tu nunca vai tomar uma falsa acusação, nunca vai tomar um divórcio. Só que o engraçado é isso, porque nesse caso, por exemplo, são histórias de rapazes que ainda não chegaram a se casar, não chegaram a ter filhos, e até mesmo nesse estágio as mulheres já fracassaram. Não foram capazes de satisfazer as expectativas, as demandas mínimas deles. Lembrando a frase que o cara utilizou no post em questão. Ele falou, como é que eu vou conseguir construir uma família com uma vadia? É basicamente isso. Esse é o histórico digamos assim, dos últimos, especialmente 10 anos, né? Que depois começou a surgir esse Tinder e Happn e tudo mais. Isso daí vai começar a explodir bem mais agora nessa década dos anos 20 por causa do seguinte. Até então, essas mulheres elas ainda tinham uma certa aparência, fertilidade, certo? Então ainda eram atraentes. O que elas precisavam fazer para, digamos assim, enganar esses homens era esconder o passado deles. Esconder bem o passado delas, entendeu? Atuar e torcer para o cara nunca descobrir o passado dela, porque senão, né, o cara pode cancelar o casamento, o cara pode dar um pé na bunda dela. E a gente sabe que hoje em dia, se o cara faz isso, ele já pode tomar uma acusação também. As leis da vara da família, elas estão em cima de namoro. Não precisa estar morando junto com a mulher. Mas enfim, nessa próxima década vai ter um outro fator agravante. As mulheres elas vão ter que esconder o passado delas, coisa que elas não fazem. Isso a gente já consegue ver com um monte de screenshot, um monte de postagem que tem na internet. Elas vão ter que atuar, só que vai ter aquela situação emergencial que elas vão começar a passar dos 30, certo? E daí essa vai ser a sina dos caçadores de virtuosinha, que eles cada vez mais, vai ser mais e mais difícil tentar encontrar uma mulher que seja minimamente adequável para poder se tornar uma esposa, para poder se tornar uma mãe, entendeu? O cara ou vai ter que se enganar, ou não vai ter jeito. Ele vai começar a quebrar a cara. E não tem muito o que fazer, porque a gente já tentou chamar a atenção desses caras várias vezes, dizendo, cara, vocês têm que começar a cobrar da mulherada, não pode cobrar só dos homens. Mas é um bando de marianista que acha que as mulheres são todas santas. E daí, puxando mais pelo outro lado, a gente tem os caras assim que não são tão conservadores, não têm expectativa de casar e ter filho. Até mesmo esses caras vão meio que ter que mudar os planos deles, porque, por exemplo, até o meu caso, eu tinha expectativa só de arranjar uma mulher que seja pelo menos uma boa companheira. Cada um morando na sua casa, tendo um relacionamento e talvez, quando mais velhos, coabitar alguma coisa assim. As mulheres como um todo, elas fracassaram nessa expectativa minha, que era uma expectativa baixa, uma expectativa bem baixa. E entra as leis aí no meio. E tem inúmeros homens que não têm tanto esse instinto reprodutivo forte, que estão na mesma situação que eu. Que provavelmente vão acabar se tornando celibatários mesmo, ou vão acabar comprando uma doll, fazendo alguma coisa diferente, certo? Então a quantidade de mulher vai ficar sobrando cada vez mais. A diferença é que os homens que têm alguma expectativa de casar e ter filhos, eles vão ficar sofrendo, entendeu? Eles vão ficar sofrendo, eles vão ficar putos, porque é como se fosse uma promessa desde cedo que eles receberam de que o teu destino é se tornar um marido, é se tornar um pai, e que se tu fizer isso tu vai ser mais valorizado, a tua vida vai ser melhor. Isso daí é uma coisa que eles não vão conseguir alcançar. É por isso que eles vão ficar putos. Já os homens que não tinham essa expectativa, não tinham esse objetivo, o negócio é um pouco mais fácil. É mais fácil de se adaptar e é mais fácil de desenvolver. Desenvolver individualmente um outro caminho, alguma outra coisa para fazer da tua vida. Mas por fim, o vídeo era só esse. É só uma coisa que eu vi acontecer nos Estados Unidos e provavelmente vai começar a acontecer aqui no Brasil. Porque no final das contas o hardware, o software é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A gente só está em diferentes estágios de degeneração. Então, da mesma forma que os conservadores, os tradicons, os caçadores de virtuosinha no exterior já estão quebrando a cara já fazem alguns anos, inevitavelmente, aqui no Brasil, tão logo eles vão começar a quebrar a cara também. Porque tanto os humanos eles operam da mesma forma, como os planos, as leis, as mudanças culturais que aconteceram lá estão acontecendo aqui. Em determinados casos, até de uma forma mais acelerada aqui.
Mas agora o negócio é só ficar acompanhando pra ver como é que vai desenrolar essa história toda. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Bom, a gente pode perceber por vários argumentos que o Raccoon trouxe, né? Então, desde o que está acontecendo agora, quanto às questões de projeção futura que ele fez, da questão dos caras falando sobre isso na internet, né? Como o próprio cara que ele citou de exemplo, né? Chegou a fazer um comentário, né? Como que ele eventualmente ia construir a família dele com uma mulher rodada, né? Com uma vadia, com uma vagabunda, então coisas assim. Então, os homens eles já estão começando a se questionar, né? Obviamente que os caras despertos já com uma certa frequência, mas mesmo aqueles caras que não têm ainda essa vivência, né, a ciência, né, essa lente para enxergar os relacionamentos de uma outra forma, eles já estão começando a perceber, mesmo que de forma quase casual, né, ao acaso, de que tem alguma coisa muito errada, certo? E que, de certa forma, eles não querem participar deste jogo. Tanto é que acho que teve em algumas análises que o próprio Raccoon falou, tem muitos caras tendo um estilo de vida Red Pill e MGTOW, mesmo sem saber da existência de conceitos de Red Pill e MGTOW, entendeu? Então, assim, isso é reflexo também, em boa parte, desse tipo de coisa, né, que está acontecendo, oriunda tanto da questão da cultura, quanto do governo, quanto do comportamento feminino, e também quanto das leis. E o que tudo isso tem a ver com o episódio de hoje? É nessa parte que eu queria fazer esse encerramento, porque as duas análises foram muito boas, então acho que dispensa jantada. Quando, mesmo que o cara ele não tenha esses conhecimentos, mas ele vê esse tipo de coisa acontecendo, e ele tinha uma expectativa, eventualmente, de conhecer uma mulher bacana, de se casar, de ter filhos, e ele entende que não necessariamente por uma responsabilidade única dele, mas que por todo esse arcabouço que o cerca, né, por uma questão feminina, por uma questão legal, por uma questão sociocultural, ele não vai ter, ou existe uma possibilidade grande de ele não ter esse objetivo concluído na vida dele, isso gera uma dor, tá? E essa dor, naturalmente, vai acabar escoando para algum lugar. E o que a gente espera aqui é que essa dor acabe escoando para um despertar, para que o cara tire as amarras e tire as vendas e comecem a ver as coisas da forma que elas são e não da maneira como você gostaria, certo? Porque esse sim é o primeiro passo, né? O fato de você aceitar a realidade para que você consiga saber exatamente como ela funciona e começar a redirecionar os seus esforços para coisas que sejam muito mais proveitosas e que dê retorno na sua vida. E que hoje em dia, com certeza, não é necessariamente ter um relacionamento. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, podem vir falar comigo, seja pela DM do Instagram, seja pelos comentários do YouTube, tá bom? Ou mesmo pelo e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Pelo YouTube, não se esqueçam de entrar lá, deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para quem não tiver inscrito, tá bom? Por favor, isso ajuda bastante, tá? E também, além disso, compartilhar o conteúdo, tá bom? Isso são formas gratuitas que vocês conseguem ajudar o canal aqui a se manter, tá bom? E também a fazer esse trabalho de continuar passando para frente esses conhecimentos, bem como também no Spotify, tá? Não se esqueçam de seguir o canal por lá, de avaliar nas estrelas, que eu sempre esqueço de comentar aqui, né? Tem um ranking lá dos podcasts no Spotify, não se esqueçam de avaliar esse ranking, também me ajuda, e também, principalmente, ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação, tanto no Spotify quanto no YouTube, toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.